automaticamente tratar do chamamento ao processo para que a gente possa encaminhar para o final aí das intervenções. Falta ver o chamamento ao processo que do artigo 130 ao 132. Artigos 130 a 132 do CPC, naturalmente. Vamos lá, passar uma visão geral do chamamento ao processo, a identificação de uma palavra-chave, vamos assim dizer, para que os senhores possam bem diferenciar uma hipótese da outra. Veja, a distinção da assistência é muito clara em relação à denunciação da lide, né? Na assistência não é uma demanda, na denunciação da lide é uma demanda. Na assistência, o assistente nem vira parte da demanda. Na denunciação da lide, o denunciado, que é o terceiro, ele é réu na denunciação, mas ele é litisconsorte na demanda originária. Então é muito diferente. Na denunciação há a formulação de um pedido próprio a favor do denunciante em face do denunciado, uma demanda, que não acontece na assistência. A assistência é mero auxílio decorrente de um interesse jurídico. Já aqui no chamamento ao processo, o chamamento ao processo é bem próximo da denunciação. É tão próximo, mas tão próximo, que no projeto de lei do Código de Processo Civil, que tramitou no Congresso Nacional, durante várias versões do texto aprovado, acabava-se o chamamento ao processo. E o chamamento ao processo era incorporado na denunciação da lide. Então, o chamamento ao processo é um tipo especial de denunciação. Porque aqui, no chamamento ao processo, vamos lá então, o chamamento ao processo, ele se funda, ele é fundado em uma coobrigação. De modo que, sendo o réu tão obrigado quanto um terceiro a adimplir a obrigação pactuada, porque tem solidariedade, já falamos da solidariedade aqui, né? Foi um exemplo dado lá na assistência. O que nós vimos na assistência? Que se o credor tem uma solidariedade prevista em lei ou no contrato, lei ou contrato, né? A denunciação também tem algo parecido disso, né? Com isso. Então percebam bem, é uma hipótese que vai tangenciar a assistência e a denunciação. Eu falei lá na assistência. Se o credor tem uma cláusula contratual que lhe permite executar toda a dívida em face só de D1, ele pode deixar D2 de fora. Só que D2 deve tanto quanto D1. D2 pode pedir para entrar, assistência. Quando se pede para entrar, assistência. Agora inverte a situação, que eu não falei lá de propósito. Será que o D1 poderia virar para o credor e falar assim, poxa, mas eu te devo tanto quanto o D2 deve? Então, sacanagem, você fia juízo só em face de mim. Na verdade, não é sacanagem, porque está previsto em lei, né? Porque está previsto em lei ou no contrato. Tem a solidariedade. Porque é claro que é o interesse do D2, do D1, falar assim, eu não quero estar aqui sozinho, não. Eu quero chamar o D2. O chamamento ao processo. Quando há uma co-obrigação, e quem está em juízo deve tanto quanto outrem, esse que está em juízo pode chamar o terceiro, que é sujeito da própria relação jurídica de direito material. Por que isso é próximo da denunciação? Porque imaginem, eu falei isso lá para vocês, o credor foi a juízo só em face do D1. D1 perdeu. D1 não vai se subrogar no direito e vai poder cobrar a cota à parte dos outros devedores? Então, um direito regressivo. É um direito regressivo, por isso que é próximo ao chamamento da denunciação também. Ele vai poder se substituir e vai poder regredir em face dos outros devedores. D2 e D3. Eu paguei 100 mil aqui, mas eu só devia 33 mil, um terço, né? 33.330. Você, D2, deve 33 mil, me paga aí. Você, D3, deve 33 mil, me paga aí. Então, aqui, na verdade, nós temos fenômenos muito próximos que dependem da postura da parte. Quer ver? Nós temos uma coobrigação, um contrato com cláusula de solidariedade, mas o credor foi a juízo só em face de um deles porque ele podia fazer isso.
Ele podia fazer isso e fez. Foi o juiz só em face de D1. Aconteceu alguma coisa no processo que fez com que D2 entrasse no processo. Qual é o fenômeno? Não tem como dizer. Porque, na verdade, o que nós devemos saber é se aconteceu alguma coisa. Que coisa que aconteceu? D2 pediu para entrar para ajudar D1? É assistência. D1 chamou D2? Chamamento ao processo. Isso que é chamamento ao processo. É uma intervenção de terceiro que é fundada em coobrigação. Então a palavra-chave aqui é a coobrigação. Um é obrigado tanto quanto o outro também é a coobrigação. E aí vai admitir, portanto, que o réu chame os demais coobrigados ao processo. E o réu faz isso na contestação. Uma diferença básica aqui entre denunciação e chamamento. Eu falei que eles são parecidos. Mas na denunciação, nós podemos ter o chamamento nós podemos ter a denunciação em face do denunciado, tanto pelo autor quanto pelo réu. No chamamento ao processo é só pelo réu. Isso fica claro pela lei. Tá? Então vamos trazer aqui, já vimos, o 130 tem 3 espécies, mas são todas causas de coobrigação. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu. Lá no 125, quanto à denunciação, nós temos claramente, é admissível a denunciação da lide promovida por qualquer das partes. Então pode propor a denunciação tanto o autor quanto o réu. Chamamento já é uma outra. Só o réu. É admissível o chamamento ao processo requerida pelo réu. Em quais hipóteses? Do afiançado na ação em que o fiador for réu. Então o credor foi a juíza em face do fiador. O fiador falou, nem te devo nada, cara. Eu só disse que eu ia pagar se o devedor não pagasse. Mas o seu devedor é o devedor. Então C vai a juíza em face do F. O F pode chamar o devedor. Aliás, lá no direito material sobre a fiança, vocês até escutam falar do benefício de ordem, né? Não sei se já viram. O benefício de ordem é o seguinte, o fiador já é um bom sujeito que está dizendo que vai pagar em nome de... O fiador não deve nada e paga porque o devedor não pagou. Então o fiador vira para o credor e fala assim, cara, eu já fui legal contigo e disse que se fulano não te pagar, pago eu. Mas é o seguinte, tenta primeiro receber de fulano. Isso se chama benefício de ordem. Eu só vou pagar se ele não puder pagar, teu devedor é ele. Então, eu só vou pagar se ele não puder pagar, estou chamando ele. Eu, fiador, F, estou chamando ele. Porque o devedor é ele, na verdade. Eu sou co-obrigado porque eu me obriguei a pagar se ele não pagar. Vamos ver se ele vai pagar. Chama ele para ele pagar. Entenderam? Então, o réu é o fiador, ele pode chamar o devedor. Inciso 2º. Dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou algum deles. Aqui é uma outra hipótese. Tem 2 fiadores. Tem 2 sujeitos que se obrigaram a pagar. Aí o que o fiador, F1, fiador 1, a demanda é credor em face de F1. O F1 vira pro credor e fala assim, só eu, velho, o que eu te fiz? Primeiro que eu não te devo nada, quero chamar o devedor. Inciso 1º. Segundo que eu sou tão fiador quanto o F2. Então vamos trazer ele também. Vamos chamar ele para o processo. Aí diminui a carga no pai aqui, Aí eu tenho que te pagar algo que eu nem te devo, tá ok, mas eu me obriguei por contrato, fazer o quê? Fui idiota. Mas eu quero pagar menos. Quero que o F2 tenha que pagar também. E quero, na verdade, que o devedor pague, porque ele que é o devedor. E inciso 3º, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Foi o primeiro exemplo que eu dei. Então pode ser uma coobrigação fundada em dívida solidária, inciso 3º, ou uma coobrigação fundada em fiança, inciso 1º ou 2º. Nos 2 casos tem coobrigação. Então o réu originário, ele não quer estar em juízo sozinho, ele chama outros. Aqui tem uma crítica dos civilistas, da doutrina do direito material, que até me parece bastante razoável, e até parecem ter razão. O chamamento ao processo, na verdade, ele retira a primazia do devedor, do credor, retira a primazia do credor de escolher em quem vai a juízo. O cara tem todo o esforço para fazer constar no título, no contrato,
a cláusula da solidariedade. Ele consegue constar a solidariedade, ele consegue arrumar um fiador, ele consegue arrumar um co-obrigado por dívida solidária. Para quê? Para quando ele for em juízo, ele ir a juízo em face de um só, quem ele escolher. O exemplo que eu dei inicialmente lá na assistência, quem tiver melhor condições de lhe pagar. O credor quer botar o dinheiro no bolso, porra. Aí ele tem todo esse esforço, estabelece, aí ele vai a juízo em face de um só. Ele vai a juízo só em face do filé mignon, só da picanha com a capa de gordura. É isso que ele quer. Quer facilidade, quer botar o dinheiro no bolso, quer ter uma boa carne, um bom churrasco para comer. Aí a lei admite, o processo admite, que o filé mignon traga o colchão duro. Que o filé mignon traga a pá. Não faz sentido, né? Do ponto de vista do direito material. Na verdade, o credor se ferra. Porque o credor vai passar a discutir quando tem um chamamento ao processo. O réu chama outros para ser tanto o réu quanto ele. Eu já adianto que aqui nós teremos a formação de um litígio consórcio, porque são sujeitos à mesma relação de direito material. O D2 deve tanto quanto o D1. F2 é tão fiador quanto F1. O devedor é mais sujeito da relação de direito material do que o próprio fiador. Então eles atuam em juízo como demandados. Só que isso para o credor pode ser ruim. Isso é bom para o réu. Isso é bom para o demandado, que tem mais parcelas aí, mais gente para se ferrar. Isso é ruim para o demandante. É ruim para o autor, que fez a escolha dele para se dar bem e no final se dá mal. Então 130 está visto, olha o 131. A citação daqueles que devam figurar em litígio consórcio passivo vai ser formado um litígio. A lei ajuda muito aqui. Vai ser formado um litígio consórcio passivo. Porque é o exemplo clássico do D1, D2, D3. D2 deve tanto quanto D1, D3 deve tanto quanto D1. O credor foi a juízo só em face do D1. Por quê? Porque podia fazer, porque tem solidariedade. Instituto de Direito Material. Aí o direito processual quebrou tudo isso, estragou, jogou fora. Porque permitiu que o D1 chame D2. Quando ele chama D2, D2 é réu. Porque deve tanto quanto ele. Quando ele chama D3, D3 é réu. E forma um litígio consórcio. Então a citação daqueles que devam figurar em litígio consórcio passivo será requerida pelo réu. Porque o 130 já disse que o chamamento é proposto pelo réu na contestação. E deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito de chamamento. Isso é ato material. Na verdade, não é que o chamante, que é o réu originário, tem que citar ele mesmo, vai fazer o papel de oficial de justiça, vai na porta do chamado, do terceiro e vai licitar. Não. Aqui, sempre que a lei diz que incumbe ao réu, incumbe ao autor, incumbe qualquer que seja, providenciar a citação, aqui ele está falando do réu, em geral é o autor. Esse providenciar a citação vai ser promovida, é que ele tem que fornecer os dados para que o réu seja encontrado. Vai ter que fornecer o endereço, é isso. Vai ter que pagar as custas da citação, vai ter que fornecer a contrafé que nós falaremos, que é a cópia da petição inicial. Então, é simples, não é que ele tem que fazer a citação não, tá? Ele tem que viabilizar a citação. Se o chamado residir em outra comarca, aumenta-se o prazo de 30 dias para 2 meses. Tá? Aqui o examinador é um escroto, geralmente, e fala, nesse caso vai ser para 60 dias. Tá certo? Não. A lei diz 2 meses. Fala 30 dias em cima, 2 meses embaixo. 2 meses podem ser na prática 61 dias. O mês de 30 e o mês de 31. 2 meses podem ser na prática 58 dias. Ou 59 dias. O mês de 30, ou o mês de 31 e o mês de 28, se for fevereiro. Então, se mora em outra comarca, são 2 meses. 2 meses no calendário civil. Né? 2 meses não é igual a 60 dias. E aí, por fim, 132, nesses 2 minutinhos que eu tenho ainda na aula de hoje, 132. A sentença de procedência. Então, o credor ganhou. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-devedores, a sua cota na proporção que lhes tocar.
Então, qual é a grande defesa dos processualistas? Não se mata por completo a primazia do credor de escolher contra quem vai demandar. Por quê? Porque a sentença pode fixar, ó, o credor ganhou. Ela vale como título executivo em face de qualquer um deles. Então o credor continua podendo, na prática, executar qualquer um deles. Só tem aqui um problema de contraditório, de ampla defesa, que D2 e D3 têm que participar. Mas o credor continua podendo, como tem solidariedade, então procedência. Os três devem 100 mil, como foi no nosso exemplo desde o início, né? Os três devem 100 mil. E os três foram condenados, todos os três. Por quê? O C foi a juízo só em face do D1, D1 chamou D2 e D3. Na verdade, assim, o chamamento é bom para o D1, como eu falei para vocês. O C pode executar qualquer um deles. O C pode pegar todo o patrimônio, os 100 mil de D1. É o que está previsto no 132. Só que, na verdade, quando o D1 é condenado a pagar, quando ele foi condenado tanto quanto D2 e D3. Mas quando na execução o juiz mete a mão nos 100 mil do D1, o próprio D1 já tem na sentença que lhe condenou. Então a sentença é ao mesmo tempo condenatória dos devedores em face do credor, mas também, eventualmente, ela torna o devedor que pagou tudo, nosso exemplo D1, já credor por sentença. Já seria credor pelo direito material, que se subroga. Aqui a sentença já disse, ó, se alguém pagar em nome de outrem, já pode executar também. Então o credor, por isso que não se mata totalmente o instituto. O credor pode morder os 100 mil do devedor e vai embora. E aí vai continuar o processo do devedor 1 em face dos outros devedores. E o devedor 1 não precisa dar início a um outro processo para discutir. Não, ele já chamou D2 e D3. E o D1 já ganhou para ele uma sentença. Então a sentença é contra ele e a favor dele, se ele perder tudo. Então ele pode pegar 33.300 de D2, pode pegar 33.300 de D3, aproveitando o mesmo processo. Então aqui o grande prejuízo para o credor é que há um tumulto processual na condução do processo. Ele não vai conduzir o processo em face de 1, vai conduzir o processo em face de 3, porque esse 1 chamou os outros dois. Formou-se um litisconsórcio passivo. Tá? Então está visto também o chamamento ao processo. Vai ficar faltando para a próxima aula apenas o IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não dá tempo de falar aqui, mas nós vemos na próxima aula em 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que vai dos artigos 133 a 137. Umas poucas coisas para falar sobre a desconsideração, não a desconsideração, né? Quem estuda a desconsideração é o direito material, artigo 50 do Código Civil, artigo 28 do CDC, artigo 2º da CLT. O processo civil, o processo só trata de um incidente. Como é que vai se discutir aquilo em juízo para dar uma moralizada? Era bagunçado, agora tem uma moralizada, e vamos ver rapidamente isso. Não vai ser aula de desconsideração, vai ser aula de direito material. Vai ser aula só do incidente, ó, do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o famoso IDPJ, artigo 133 a 137, mas isso é para a próxima aula. Bom, então a aula de hoje a gente chega ao fim. Na próxima aula, IDPJ, nos primeiros 15 minutos, e já vamos começar a tratar dos atos processuais, que é o nosso último tópico da disciplina, mas é um tópico só que tem bastante coisa para falar, tipo os que nós vimos até agora. Ok? Tá tudo bem? Tem algo, então? A Monique pergunta como vai ser minha prova, se vai ser igual à primeira, resumo. Não, não vai ser igual à primeira, vai ser prova, tá? Vou colocar no sistema, como ainda falta, provavelmente eu vou colocar na próxima semana, tá? Provavelmente na próxima semana vou utilizar esse feriado para fazer a prova. Se der, eu até já coloco no feriado e tal, mas vocês vão ter pelo menos 15 dias para fazer a prova, até mais, né? Se eu colocar no dia 16, que é o que eu pretendo, colocar até no máximo terça-feira que vem, os senhores terão 15 dias para fazer a prova, né? Dia 16 ao dia 30. A prova de vocês é no dia 30.
Então, eu vou colocar na semana que vem, ou nesse feriado, ou no máximo na terça-feira que vem, a prova dos senhores no sistema. Tá bom? De modo que os senhores vão ter pelo menos 15 dias. E olha só, vai ter meia dúzia de questões ali, múltipla escolha. Aqui entre nós, não nos enganemos, né? Fazer prova de múltipla escolha com acesso à lei, com acesso à internet, com acesso aos colegas, que os senhores vão se falar entre os senhores com certeza. Tem como... Até sugiro que não façam isso, mas não tem como controlar. Fácil demais. Então vou colocar algumas questões de múltipla escolha, uma ou duas questões discursivas para os senhores responderem, coisas que falamos em sala de aula, e tendo 15 dias para fazer aqui entre nós, não tem motivo para ter preocupação, nem de questão múltipla escolha, muito menos nem de questão discursiva, muito menos de questão múltipla escolha. Tá? Fiquem tranquilos. Na próxima terça-feira já vai ter o trabalho lá. Então já tô até comecei a fazer a prova de vocês, para ser bem franco. Beleza? Tranquilo? Eu não serei pedra no sapato e empecilho para ninguém nesse momento de quarentena. Podem ficar tranquilos. Salvo engano, todos os senhores foram muito bem na primeira prova. Mais um motivo para não ficar preocupado com a segunda. Ô João, já lá vem prova para desembargador. Moleza, cara. Só vou colocar questões fáceis. Pode ficar tranquilo. Beleza? Galera, então foi, né? É isso. Vimos bastante coisa. As aulas têm sido bem produtivas. Isso aí. Um abraço, bom dia a todos. Até a próxima.